Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Investidor Magnata. Roda a vinheta. Brincadeira que a gente não tem vinheta ainda, mas calma aí que a gente vai chegar lá. Mas vamos lá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal de investimentos, finanças e criptomoedas. Hoje nós vamos falar sobre M2 global, M2 dólar, M2 real e no que isso influencia no seu dinheiro e qual a relação com criptomoedas. Aproveitando pessoal, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve lá no sininho, que isso é muito importante para fazer com que os meus conteúdos cheguem até você. Aproveitando, se você puder dar o like ou não like aí, isso é muito importante para mim saber se os meus conteúdos estão te ajudando, te agregando de alguma forma. Se o que eu estou fazendo, os conteúdos, os vídeos que eu estou fazendo diariamente ou semanalmente, estão te ajudando, estão sendo bons para te agregar na sua vida. Então vamos lá, magnatas, o que é o M2, M2 nada mais é do que um gráfico onde ele é definido pela moeda fiduciária, seja real, seja dólar, seja euro. Se você quiser ver como é que funciona, dá um Google aí, mas eu vou apresentar alguns gráficos. Por exemplo, M2 real, vai aparecer lá o gráfico de todo o real que já foi impresso no planeta. Então um gráfico absurdo. M2 dólar, mesma coisa. Todos os dólares que já foram impressos. Mas, Matheus, por que isso é importante? Magnatas, isso é importante porque quanto mais dinheiro for impresso, quanto mais dinheiro existir no mercado, menos ele tem valor. Então é por isso que, principalmente desde a pandemia, a gente está sentindo que as coisas estão ficando mais caras, seja no dólar ou no real, principalmente no Brasil, onde o nosso governo não é nada bom, onde é um desgoverno. Mas vamos lá, Por isso que as nossas coisas estão perdendo valor. Qual que é a forma correta de se acontecer, O governo precisa criar formas de ganhar dinheiro para pagar as contas. Mas o que acontece quando existe uma má administração que não consegue captar dinheiro que chega para pagar suas contas? Simplesmente ele vai lá e imprime mais dinheiro. Isso não é isoladamente aqui no Brasil, tá? Isso é em qualquer país, praticamente todos os governos. Mas no Brasil, onde a gente está vivendo, onde tem um desgoverno principalmente, tá? Mas por isso que a gente tem que sair das moedas fiduciárias e encontrar outras opções melhores, outras coisas para se investir. Porque deixar o dinheiro parado, ele está cada dia mais perdendo valor. Agora, magnatas, deem uma olhada no gráfico a seguir. Olha aquilo ali que eu falei. O gráfico ele estava indo assim e com a pandemia ele fez assim. Na verdade ele estava indo assim, Aí com o Covid ele fez um pouquinho assim, mas com o Lula, o desgoverno que eu falei, fez assim, subiu muito. Por isso que a inflação está tão alta, por isso que as coisas estão ficando tão caras aqui no Brasil, magnatas. É por causa disso, porque o governo, em vez de fazer formas de captar dinheiro, ele só imprime. E aí quem tem dinheiro, quem depende desse dinheiro, perde valor, as coisas ficam mais caras para ela, entende, magnatas? Um dado aqui só para vocês terem uma noção, desde que o plano real, a nossa moeda foi inventada, ali em 1995, nós já perdemos a inflação, foi mais de 6.700%. Imagine o que é isso. É muita coisa, magnatas? Muita coisa. Como eu disse, isso não é só no Brasil, é vários países. Agora deem uma olhada nesse gráfico a seguir que mostra, nos Estados Unidos. Ele está indo assim, chegou o Covid, ele fez assim. Lembrem, pessoal, naquela época atrás, onde eles, na época da pandemia, não, vamos imprimir dinheiro, vamos resolver, o importante é não deixar parar, vamos trabalhar, vamos viver do jeito que dá e depois a gente vê. Pois é, agora a gente está vendo o que deu, Todo dinheiro impresso, e aí a gente está passando por essa crise, onde todas as coisas estão subindo. Qual é a forma de você solucionar isso, Calma aí que você já vai aprender. Agora, pessoal, o que é importante sobre investir em outros, em outros países? Imagine o seguinte cenário: você mora numa casa e ao lado tem duas opções. Tem um mercadinho, onde as coisas são caras, são poucas opções, e tem um super atacado, onde tem 1000 produtos de cada marca, tem milhares de produtos, muito mais barato, muito mais opções. Por que você vai simplesmente comprar nesse mercadinho, sendo que você pode comprar nesse baita mercado, nesse atacado, onde tem muitas mais opções, e os preços são melhores? Faz muito mais sentido. E é nisso que é importante, é diversificação, para você
não investir só no seu país, seja de algum país emergente. Você mora no Chile, mora no Brasil, né? Fique destinado só àquela bolsa, só aquele mundinho ali. Sempre é importante diversificar aos grandes países, né? Os países já evoluídos, seja Estados Unidos, seja Europa. Deem uma olhada agora no gráfico que eu vou colocar, onde mostra a comparação do M2 Brasil com o M2 dos Estados Unidos. Olhem a diferença, magnatas. O M2 do Brasil continuou fazendo uma montanha e o dos países evoluídos, né, ele se manteve resiliente, pois eles já sabem como funciona, já sabem como é que é. Então eles tentam melhorar. Não é a melhor forma? Não, existem formas melhores, mas com certeza é muito melhor que os países emergentes, né, magnatas? M2 países emergentes, olha ali, Brasil, China, Índia, então eles crescem muito. E olha ali os dos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, União Europeia, é muito melhor, porque eles são países já que sabem como é que se faz, já sabem onde entra, onde sai, o que tem que fazer. É um país onde não tem tanta corrupção, então é muito melhor, né? Por isso que é sempre importante diversificar, sempre procure investir em outros países desenvolvidos, Estados Unidos, União Europeia, é muito importante, né, pessoal? Mas, magnatas, existem coisas boas, não é só o governo que faz coisa errada. Deem uma olhada no gráfico da Argentina, olha ele aí. Vocês estão vendo que a Argentina ela fazia uma montanha para cima. Quando o Milei foi eleito, ela continuou sendo uma montanha, porque a economia já estava acontecendo, já funcionava tudo de um jeito, né? Então ele continuou aquilo, mas logo após ele assumir, né, as coisas foram mudando, mas não é de repente, depois de um tempo. Olhem como o M2 dele está indo lá para cima e do nada ele cai, e aí agora ele vai indo mais para baixo, e cada vez mais, porque ele faz a forma correta. Ele faz com que o dinheiro entre e pague as contas. Ele fez superávit agora no passado, ele está diminuindo a inflação, ele está fazendo a moeda dele valorizar muito mais. Então essa é a forma correta, é você fazer que entre o dinheiro para pagar as contas, como qualquer empresa, como qualquer coisa. Ele mesmo diz, né? Governantes não são mais importantes do que as pessoas que colocaram ele lá. Então por que ele vai gastar diferente das pessoas? Se tu aí na tua casa gastar mais do que tu ganha, o que vai acontecer? Logo, tu não vai ter dinheiro para pagar as tuas contas. E aí? Vão cortar tua água, teu gás, tua comida, porque tu não tem dinheiro para pagar, eles vão cortar. E por que o governo pode simplesmente ir gastando a reverie, faltou dinheiro, vamos imprimir mais, o povo que se lasca? Não, tá errado isso, eles têm que gastar o que eles conseguem, né, gerar, eles devem gerar para poder gastar, essa é a forma correta. Mas não é todos que pensam dessa forma, né, magnatas? Mas vocês podem ver que existem exemplos bons próximos da gente. E aí, o que isso tem a ver com criptomoedas, né, Matheus? Vamos lá, magnatas! Criptomoedas, principalmente Bitcoin, é a evolução de tudo isso, magnatas. Porque o Bitcoin, ele é no máximo 21 milhões. Então, vocês podem ver aí que as moedas fiduciárias são bilhões, trilhões já impressos. Bitcoin não, é no máximo 21 milhões de moedas e acabou, não vai ter mais, não tem como ter mais. Tá no código dela, código fonte, é no máximo 21 milhões. 100% transparente, descentralizada, todo mundo pode ver todo mundo, as transações que fulano fez para ciclano, quanto foi, que hora foi, que dia foi, de qualquer lugar do mundo, descentralizado, não precisa ter ninguém lá conferindo o que tu tá fazendo, entendeu? Todo mundo vê tudo ao mesmo tempo. Tu quer comprar uma coisa do fulano lá e pagar em Bitcoin, dá pra ver lá quanto tu pagou e quanto é que foi. E tu mandou pra ele, ele recebeu e pronto, acabou aí. Vocês não precisam mais depender de um cartão de crédito, um Pix, uma transferência bancária. Se já tentaram, pessoal, mandar dinheiro de um país pro outro, meu Deus, isso é dias, semanas, e a taxa é gigante, muito alta, demora, é lento. Então, magnatas, criptomoedas é evolução, Bitcoin não tem o que se falar. É por isso que eu digo que ele é o novo ouro, tanto que é o nome do meu curso, né, de criptomoedas, do zero ao investidor cripto. Mas entendam, quando você tiver um dinheiro sobrando, eu tô com dinheiro aqui, vou botar minha poupança para quando eu precisar, vou precisar comprar alguma coisa, vou botar na conta corrente. Pessoal, façam isso como forma de segurança, tá? Precisa de um dinheiro, tem ali uma reserva de emergência. Existem opções melhores, mas tem gente que acha só consegue fazer desse jeito. Mas se você quer para investimento, né? Vou deixar ali para comprar alguma coisa, pessoal, não façam isso, tá? Porque o dinheiro de vocês vai perder valor. Cada dia que se passa ele perde valor. Comprem criptomoedas, comprem ações,
Invistam. A melhor forma é investir em Bitcoin, tá? A melhor forma é se você não quer estressar, não quer estudar muito, não quer aprender sobre ações, tem medo disso, medo daquilo, não quer comprar imóvel, compre Bitcoin, pois ele é no máximo 21 milhões, é por isso que ele cresce tanto. Ele é a evolução, é a melhor forma sobre, né, o dinheiro, a forma de recebimento de uma pessoa para outra. Então, o M2 é tão importante para você comparar que quanto mais se imprime dinheiro, mais o Bitcoin cresce. Só que essa curva um dia vai fazer diferente, porque as pessoas pegam dinheiro e estão cada vez mais investindo em Bitcoin. Porque a cada dia que se passa, instituições, bancos, governos estão vendo que Bitcoin é o futuro. As criptomoedas é muito melhor, muito mais rápido. Para vocês terem uma noção, né, voltou agora o aumento do IOF aqui no Brasil. Qualquer transação que tu fizer para fora do país é 3,5%. Stablecoins, tá? Isso a gente falando de dólar. Você não paga nada, é muito mais rápido e não precisa dessa taxa, não precisa de um monte de burocracia e tem o mesmo valor do dólar, tá? Esse é só um exemplo pequeno para você dar uma pesquisada e estudar. Mas, então, magnatas, stablecoins é o futuro. Também, se você quer investir em dólar, em euro, tudo existe em stablecoins. Você não precisa mais pegar o seu dinheiro e colocar em... vou pegar meu real e vou transformar num dólar e aí vou ficar com o dólar parado. Não. Para que você vai pagar 3,5% de IOF, vai pagar isso, aquilo, sendo que você pode transferir em stablecoin. Então esse é um exemplo prático aí, tá? Dólar, euro, todas as moedas fiduciárias vão perdendo valor. Criptomoeda é o futuro. Então, magnatas, por hoje era isso. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se quer aprender mais, quer me acompanhar, tem meu Instagram lá, mateus.senger. Eu estou sempre ensinando sobre investimentos, sobre criptos, sobre autodesenvolvimento, autodesempenho, organização, sobre tudo, magnatas. Até mais!